Boa tarde, gente. Nós estamos dando continuidade aos vídeos do curso de Distâncias de Matemática da UFPA. Bom, e nesse vídeo nós vamos falar sobre a aula 15, tá certo? A questão 4, certo? Atendendo a pedido de vocês, que vocês pediram um exercício com relação à aula 15. Então vamos lá. Bom, nesse exercício ele pede para determinar a projeção ortogonal do vetor U sobre o subespaço do R4, gerado por esses dois vetores aqui, 1, 0, 1 e 2, 1 e menos 2. Bom, a primeira coisa que a gente tem que ter para verificar qual é essa projeção ortogonal de U com relação a esses, a gente tem que saber primeiro se esses vetores aqui, né, com o qual vai ser dada a projeção de U, se eles são unitários e se eles são ortogonais, né? Como ele quer a projeção ortogonal, então esses vetores aqui, eles precisam ser ortogonais, né? E além disso, eles precisam ser unitários. Então a primeira coisa que a gente tem que verificar é isso. Então vamos lá. Então primeiro vamos verificar se, aí eu vou chamar aqui, olha, de V1, tá? Para o vetor, desculpa, para esse vetor 1, 0, 1, tá? Vou chamar de 1, 0, 1. Então vamos verificar se V1 e V2, aí quem vai ser V2? Vai ser esse 2, 1 e menos 2, tá? 2, 1 e menos 2, que são justamente os vetores, certo? Que geram esse subespaço do R4, né? Que no caso são os elementos que compõem esse subespaço gerado S aqui, tá? Então primeiro nós vamos verificar se V1 e V2 são ortogonais e unitários. Então a gente precisa unitários. A gente precisa saber se eles são isso para poder fazer a projeção de U com relação a esses vetores, com relação no caso a esse subespaço aqui, tá? Então olha só, para verificar se é ortogonal, então o V1 vou representar assim, é ortogonal a V2, se somente se, né, o produto interno de V1 com V2, ele é igual a zero. Então isso a gente vai verificar, tá? Isso aqui significa que eles são ortogonais, tá? Então V1 é ortogonal a V2, se somente se o produto interno de V1 com V2 é igual a zero. Então isso que a gente vai verificar. Então vamos lá. Vamos achar o produto interno de V1 com V2 aqui. Isso vai ficar igual. Vai ser 1, 0, 1, vírgula, 2, 1 e menos 2. Tá bom? E isso aqui é igual a como é que faz o produto interno, né? Essa componente vezes essa, então vai ficar 1 vezes 2, mais essa componente vezes essa, 0 vezes 1, tá bom? Mais esta componente vezes esta, tá bom? Então aqui vai ficar 1 vezes 2, 2, mais 0, menos 2, que vai ser no caso igual a 0. Logo, V1 é ortogonal a V2. Então a primeira etapa foi concluída. Agora o que falta de fazer? Verificar se elas são unitárias. Se cada um desses vetores eles são unitários. Como é que a gente verifica se um vetor ele é unitário? A gente verifica, olha só, vamos olhar bem aqui. Se o módulo de V1, né, ele é igual a 1. O que é esse módulo, né? Isso aqui é a norma do vetor unitário. Então vai ficar a norma de V1, desculpa, é assim, a norma de V1, ela é igual a V1, tá? A raiz quadrada dela. Então a gente tem que verificar se isso daqui ele é igual a 1. É isso que a gente vai fazer agora. Então vamos lá. V1 é unitário? Então vamos lá. Será que V1 é unitário? Então vamos ver a norma de V1 aqui, quanto é que vai dar. Bom, isso vai ser igual a raiz quadrada de V1 vezes V1. Então vai ser esse ao quadrado, mais esse ao quadrado, mais esse ao quadrado. Então vai ficar 1 ao quadrado, mais 0 ao quadrado, mais 1 ao quadrado.
Vamos colocar em parênteses para ficar melhor, mais organizado, tá? Então vai ficar 1 ao quadrado, mais 0 ao quadrado, mais 1 ao quadrado. E isso aqui vai dar igual a raiz de 2, que é diferente de 1. Logo, V1 não é unitário. Bom, se não é unitário, então a gente tem que encontrar um versor, né? A gente fala isso, um versor de V1. Ou seja, encontrar um vetor que, com relação ao V1 que vai ser unitário. No caso, a gente chama de versor. Para encontrar esse versor de V1, então a gente faz como? Esse versor de V1, que eu vou chamar de V1', ele vai ser igual a V sobre a norma de V. Tá legal? E aí esse versor que a gente vai encontrar, ele sim vai ser unitário. Né? V não, V1, tá bom? Que é o nome dele. Então, olha só, esse versor de V1, que eu estou chamando de V1', ele vai ser igual ao V1, que no caso é 1, 0, 1, dividido pela norma dele, tá? Que no caso a norma dele é raiz de 2. Então, isso vai ser igual a 1 sobre raiz de 2, 0 e 1 sobre raiz de 2. Só que tem um detalhe, né? O que é 1 sobre a raiz de 2? Se eu quiser tirar esse radicando daqui de baixo, o que a gente faz? Multiplica em cima e embaixo por raiz de 2, né? Então, esse aqui vai ficar raiz de 2 sobre 2, tá? Então, no caso desse, no lugar desse 1 sobre raiz de 2 aí, eu posso substituir por raiz de 2 sobre 2, tá? Raiz de 2 sobre 2 aqui e raiz de 2 sobre 2. E esse, então, esse versor de V1 aí, que eu chamei de V1', ele sim vai ser unitário, tá bom? Bom, então já encontrei o versor de V1, né? Verifiquei que o V1 não era unitário e achei um versor dele que vai ser unitário. A mesma coisa a gente vai fazer para V2. V2 é unitário? Então vamos lá, para verificar se V2 é unitário, a gente encontra a norma de V2, né? E vai ser a raiz quadrada de cada um desses elementos de V2 ao quadrado. Então vai ser 2 ao quadrado mais 1 ao quadrado mais menos 2 ao quadrado. Tá legal? E isso aí vai ser igual, então, a... Aqui vai dar 4, aqui vai dar 4 positivo também, vai dar 8. 8 mais 1 vai dar 9. Então vai dar raiz de 9, que é igual a 3, que é diferente de 1. Como é diferente de 1, então, logo, V2 não é unitário. Tá? Bom, se ele não é unitário, então o que a gente vai ter que fazer agora? Vai encontrar um versor de V2, né? E esse versor sim vai ser unitário. É esse que a gente vai utilizar para encontrar a projeção ortogonal de 1 com relação a esse subespaço gerado do R4. Tá bom? É isso que a gente vai fazer agora. Então vamos lá, né? Encontrar o versor de V2. E aí eu vou chamar esse versor de V2', tá? Ele vai ser igual aqui, ele vai ser igual ao V2 dividido pela norma de V2, que a gente já encontrou quem é, né? Então esse V2' aqui, ele vai ser igual a 2, né? 1 e menos 2 dividido por 3. Então esse V2 aqui, V2' vai ser igual a 2 terços, 1 terço e menos 2 terços. Tá? Então vai ser justamente o V1' e o V2', porque a gente vai fazer a projeção ortogonal de U com relação a esse subespaço aqui. A gente não vai mais trabalhar então com o V2 e com o V1, a gente vai trabalhar com o V1' e com o V2'. Por quê? Porque a gente já verificou que V1 e V2 eles não eram unitários. E para que a gente faça a projeção ortogonal, uma das coisas que a gente tem que ter é que V1 e V2 eles têm que ser unitários. Se a gente mostra que eles não são unitários, então a gente encontra os versores deles que vão ser unitários. Aí no caso a gente encontrou aqui, ó, o versor de V1, que no caso é raiz de 2 sobre 2, é raiz de 2 sobre 2, e o versor de V2, que no caso é 2 terços, 1 terço e menos 2 terços. Se por algum acaso
um deles fosse unitário, então a gente utilizaria ele próprio. Mas como não é, a gente encontra o versor, tá? Por exemplo, se aqui fosse unitário, a gente não precisaria encontrar o versor. Encontramos por quê? Porque ele não era unitário. E vejam também que para fazer a projeção ortogonal, os vetores que a gente tem que trabalhar, eles têm que ser ortogonais em si. E a gente já mostrou anteriormente que V1 e V2 eles são ortogonais. Bom, então diante disso, verificando que esses eram os vetores unitários e verificando que V1 e V2 eram ortogonais, a gente então vai achar a projeção ortogonal de 1 com relação a isto, tá? Então, depois disso, então agora, iremos achar as projeções ortogonais pedidas. Então, a primeira delas que a gente vai fazer é a projeção, né? A projeção de U com relação a V1, tá? Mas olha só, a projeção de U com relação a V1, ela vai ser igual à projeção de U com relação a VU', que é justamente o versor de U, que é unitário, tá? De V1, que é unitário, tá? E aí, como é que a gente faz essa projeção, né? Bom, essa projeção de U com relação a VU', ela vai ser igual ao produto interno de U com esse VU' vezes VU', tá bom? E da mesma forma, ó, a projeção de U com relação a V2, ela vai ser igual à projeção de U com relação a V2', que é igual a quem? É igual a U vezes V2, desculpa, é o produto interno de U com V2' vezes V2'. E são essas duas coisas que a gente vai encontrar agora, tá bom? Então vamos lá. Bom, vamos calcular então o produto interno de U, VU' vezes VU'. Tá? Isso vai ser igual a quê? Bom, o U ele é igual a 2, certo? Menos 1 e 3. E aí o VU', ele deu igual a quem? Ele deu igual a raiz de 2 sobre 2, tá bom? 0 e raiz de 2 sobre 2. Tá? Então a gente vai fazer então quanto é que vai dar, né, no caso, esse produto interno. Tá legal? Então vamos lá. Isso vai ser igual, então, a 2 vezes esse aqui, 2 vezes raiz de 2 sobre 2, tá bom? Mais, né, menos 1 vez o 0, mais 3 vezes o raiz de 2 sobre 2. Tá legal? Só que aí a gente está esquecendo de uma coisa, né? Isso está sendo multiplicado por VU'. A gente não pode esquecer desse detalhe, tá? Que ele está sendo multiplicado por VU', tá? Vamos colocar aqui multiplicado por VU'. Então isso aqui vai ser igual, olha só. 2 raiz de 2 sobre 2, eu posso dividir este com esse, vai sobrar só raiz de 2. Menos 1 vezes 0 vai dar 0. E aqui, ó. 3 vezes raiz de 2 sobre 2 vai ficar mais 3 raiz de 2 sobre 2. Tá bom? Vezes VU'. Aí eu já vou substituir então quem é VU', né? Que no caso é raiz de 2 sobre 2, 0 e raiz de 2 sobre 2. Tá? Então isso aqui vai ficar igual, ó. Aí o que a gente vai fazer agora? Vai fazer a multiplicação desse elemento com cada um desses aqui. Então aqui a gente vai ter o quê? Bora organizar aqui, esse elemento aqui, ele é o 2 raiz de 2, tá? Vou fazer aqui fora. O raiz de 2 mais o 3 raiz de 2 dividido por 2 aqui, isso aqui ele é igual. Faça a multiplicação, fica 2 raiz de 2 mais 3 raiz de 2 sobre 2. Então isso aqui vai ficar 5 raiz de 2
sobre 2. Então, tudo isso daqui, ele na verdade é o 5 raiz de 2 sobre 2. E está multiplicando, então, raiz de 2 sobre 2, 0 e raiz de 2 sobre 2. Tá bom? Para ficar mais fácil nossa conta, eu tinha que organizar aqui. Vai ficar mais simplificado. Tá legal? Então, fazendo 5 raiz de 2 sobre 2 vezes raiz de 2 sobre 2 vai ficar 5 vezes 2 sobre 4. Tá? Aqui 5 raiz de 2 sobre 2 vezes 0 vai dar 0. E aqui 5 raiz de 2 sobre 2 vezes raiz de 2 sobre 2 vai ficar 5 vezes 2 sobre 2. Desculpa, sobre 4. Tá legal? Então aqui, olha, vai dar quem? Isso aqui vai dar, na verdade, vai dar 5 sobre 2, 0 e 5 sobre 2. Tá bom? Se vocês não entenderam o porquê que deu essas contas, é só vocês verificarem aqui, ó. 5 raiz de 2 sobre 2 vezes raiz de 2 sobre 2. Quanto é? 5 vezes raiz de 2 sobre 2 vezes raiz de 2 sobre 2. Quando você faz raiz de 2 vezes raiz de 2, isso vai dar raiz de 4. Raiz de 4 é 2, tá? Por isso que aqui fica só o 2. E aqui, ó, o 2 dividido por 4 vai dar 2 no denominador. Então, vai ficar 5 sobre 2 aqui e aqui é a mesma coisa. Tá bom? Então, a gente encontrou a projeção ortogonal. Essa aqui, então, é a projeção ortogonal de U com relação a V. Tá bom? Agora, falta, então, a gente encontrar a projeção ortogonal de U com relação a V2... com relação a V2, tá? Essa aqui é com relação a V1. Isso que nós vamos fazer agora. Bom, então, agora falta achar, então, a projeção ortogonal de U com relação a V2. Que, no caso, é U, o produto interno de 1 por V2', certo? Vezes V2'. Então, isso aqui vai ficar igual aqui. Bom, isso aqui vai ficar igual. Aí vai ficar aqui, ó. Substitui o U, que no caso é o U é igual a 2, menos U e 3, tá? E substitui o V2'. Bom, o V2', ele é igual a 2 terços, 1 terço e menos 2 terços. Tá? E isso tudo está sendo multiplicado pelo V2'. Tá bom? Agora é só fazer o produto interno. Bom, isso aqui vai ficar igual. Fazendo o produto interno, 2 vezes 2 terços, tá? Mais menos 1 vezes 1 terço, mais 3 vezes menos 2 terços. E isso tudo aqui, ó, está sendo multiplicado pelo V2'. A gente substitui no final, tá bom? Então, isso aqui vai ficar igual. Aqui vai dar 4 terços. Aqui vai dar menos 1 terço. E aqui vai ficar menos 6 terços. E isso aqui está sendo multiplicado por V2', tá? Então, olha só, vejam que todas as três frações têm o mesmo denominador. Então, a gente pode fazer a conta normal aqui em cima no numerador, tá? Menos 1 com menos 6 fica menos 7. Menos 7 mais 4 fica menos 3 sobre 3. Isso aqui vezes V2'. Tá bom? Bom, então aqui a gente vai ter aqui, vai ficar menos 1 vezes esse V2', né? Então, na verdade, essa projeção de U com relação a V2', ela vai ser igual a quem? Ela vai ser igual a menos o V2', então vai ficar menos 2 terços, tá? Menos 1 terço e 2 terços. Bom, a gente encontrou então a projeção de U com relação a V1 e a projeção de U com relação a V2. Só que ele não quer, ele quer o quê? Ele quer a projeção ortogonal de U com relação ao espaço vetorial, né? Desculpa, com relação a esse subespaço do R4, que é formado por V1 e V2.
Então, depois que a gente encontrou a projeção de U com relação a VU e a projeção de U com relação a V2, a gente vai fazer o quê? A gente vai encontrar a projeção de U com relação a S, que é esse subespaço aqui. É isso que a gente vai fazer agora. Para encontrar essa projeção, o que a gente vai fazer? A gente vai somar, então, a projeção de U com relação a VU mais a projeção de U com relação a V2, e aí a gente encontra, então, a projeção de U com relação a esse subespaço S. Tá certo? Então, vamos fazer isso agora. Então, olha só, eu reescrevi aqui para vocês, ó, para a gente recapitular como é a projeção de U com relação a VU e a projeção de U com relação a V2. Mas o exercício pede a projeção de U com relação ao subespaço gerado por R4, desculpa, ao subespaço do R4, né? Então, para isso a gente vai fazer o quê? A projeção, então, de U com relação a esse espaço vetorial, ele vai ser igual à projeção de U com relação a V1 mais a projeção de U com relação a V2, tá? Então, a gente vai somar essas duas coisas. Então, isso vai ser igual a 5 sobre 2, 0,5 sobre 2, mais menos 2 terços, menos 1 terço e 2 terços. Tá legal? Aí, fazendo a soma, a gente encontra justamente com o exercício perde, que é a projeção de U com relação ao subespaço do R4. Então, a projeção de U com relação a esse subespaço S, ele vai ser igual a quem? Vai ser esse daqui, vai ser 5 sobre 2, menos 2 terços, 0, menos 1 terço, e 5 sobre 2, mais 2 terços. Tá legal? E aí, isso vai ficar igual a quanto? Bom, fazendo o mínimo entre 2 e 3, isso aqui vai ficar igual a 6, né? 6 dividido por 2 é 3, 3 vezes 2, 10. Então, aqui vai ficar 10. 6 dividido por 3, 2. 2 vezes 2. 6 dividido por 3, 2. 2 vezes 2, 4. Menos 4. Tá? Então, aqui vai ficar 10 menos 4 sobre 6, que vai ficar igual a 7 sextos. Aqui vai ficar menos 1 terço mesmo. Tá legal? E aí, aqui, ó. O mínimo entre 2 e 3 é 6. 6 dividido por 2 é 3. Só organizando aqui, gente, uma conta aqui, ó. Vamos reescrever essa conta pra gente não fazer nenhuma continha errada, tá bom? Bom, refazendo a conta aqui, ó. Esse aqui vai ficar 6. 6 dividido por 2 é 13. 3 vezes 5 é 15, não 10, como eu falei, tá? Então, corrigindo. Então, esse valor aqui está errado. Tá bom? 15. 6 dividido por 3 é 2. 2 vezes 2, 4. 15 menos 4. Tá? Corrigindo que a gente tinha falado que era 10. Aqui vai dar menos 1 terço mesmo. E aí, ó. Mesmo MMC, que vai ser 6. 6 dividido por 2 dá 3. 3 vezes 5, 15. Tá? 6 dividido por 3, 2. 2 vezes 2, 4. Então, olha só. A projeção ortogonal de U com relação a S, ela vai ser igual, então, a quem? A 11 sobre 6, menos 1 terço e 19 sobre 6. Tá legal? E aí, a gente consegue encontrar justamente o que a questão estava pedindo. Vamos recapitular os passos que a gente fez aqui. A questão pedia para determinar a projeção ortogonal de U, né, com relação ao subespaço S, né? E esse subespaço S, que é do subespaço do R4, ele é desta forma. Ele é gerado por 1, 0, 1 e 2, 1, menos 2. Então, para que a gente encontrasse essa projeção ortogonal de U com relação a S, quais foram os passos que a gente fez aqui? A primeira coisa que a gente verificou é se esses vetores aqui, o qual a gente vai fazer a projeção de U, se eles eram ortogonais e se eles eram unitários. Para verificar que eles eram ortogonais, a gente tinha que verificar se o produto interno de V deste com esse dava 0. E de fato deu, e a gente verificou que eles eram ortogonais.
Depois disso a gente verificou, então, se eles eram, cada um deles era um unitário, né? E para verificar se é unitário, a gente tem que verificar se a norma, né? Tá vendo aqui, ó? Se a norma do vetor, ela é igual a 1 e a gente verificou que nenhum dos dois era. Como nenhum dos dois era, a gente tem que encontrar um versor deles, né? Que fosse unitário. E aí, para encontrar o versor de cada um desses, o que a gente fez? O versor de V1, que a gente chamou de V', ele é igual a V1 sobre a norma dele. E da mesma forma o versor de V2, que a gente chamou de V2', é V2 sobre a norma dele. Depois de ter encontrado os versores de V1 e V2, os quais seriam unitários, tá? Aí o que a gente fez? A gente achou a projeção ortogonal de U com relação a V1, tá ok? E achou a projeção ortogonal de U com relação a V2. Depois de ter feito isso, o exercício ele não pedia isso. O exercício ele não queria a projeção ortogonal só de U com relação a V1 e nem só de U com relação a V2. O exercício ele queria a projeção ortogonal de U com relação ao subespaço. Então, depois de ter achado a projeção ortogonal de U com relação a V1 e a V2, o que a gente fez? Achou a projeção ortogonal de U com relação a S, que é o que o exercício pedia, que era somar as projeções. E aí a gente tem, então, que a projeção ortogonal de U com relação a S deu justamente essa terna aqui, 11 sobre 6, menos 1/3, 19 sobre 6. Tá bom? Então, vejam os passos que a gente caminhou para poder encontrar essa solução. Bom, gente, qualquer dúvida, se vocês tiverem, podem postar no nosso grupo do WhatsApp e também na página do YouTube mesmo, tá bom? E aí, gente, até o próximo vídeo. Espero que tenha ajudado este exercício para a aula 15, tá bom?